Olá a todos, sou o Danilo Herculano, Head da área de Relações com Investidores aqui no BMG. Estamos começando mais um Papo com RI, nossa série de podcast que traz um executivo do banco para um bate-papo aprofundado sobre os negócios do BMG. E hoje vamos falar sobre a evolução de um banco transacional para um banco mais relacional, com avanços da jornada do cliente, evolução dos canais de originação e estratégias para ampliar o mercado endereçável. Para essa conversa, tenho o prazer de receber o João Consiglio, nosso vice-presidente, que tem uma trajetória sólida no mercado financeiro, com passagens marcantes pelo Santander Brasil, ABN e atuação em conselhos de administração. João, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Olá, Danilo, tudo bem? Muito obrigado. João, você chegou no BMG há pouco mais de 2 anos, justamente o momento em que um banco começava sua transformação, saindo de um modelo mais transacional para um modelo cada vez mais relacional, com foco na experiência do cliente e na diversificação de produtos e serviços. Como que você avalia o banco naquele momento em que você entrou e como que você enxerga o BMG hoje? Após todo esse período de evolução, quais foram, na sua visão, os principais marcos dessa jornada? Olhando um pouquinho para trás, né, a gente vê a história do BMG sempre foi uma história de aproveitar oportunidades e aproveitar muito bem as dinâmicas de produtos específicos, né? Então a gente sempre teve a capacidade de entender qual era o momento, qual era a oportunidade e atuar naquele produto. Como um banco médio, isso sempre trouxe muito sucesso para o banco e faz parte da nossa história. Agora, o cliente, ele é mais do que um produto específico, né? Então, custa muito caro você trazer o cliente de novo a cada transação, né? Ter o cliente dentro de casa e se identificando com o banco faz muita diferença, né? O que a gente percebeu é que o cliente já enxergava o BMG como seu banco, o banco próximo do aposentado, um sinônimo de categoria. E, na verdade, a gente se comportava como um banco transacional de um produto específico que o cliente contratava e lá na frente ele teria que contratar de novo, a gente tinha que buscar novamente esse cliente. Qual é a dinâmica que a gente resolveu colocar como nosso desafio? Como eu faço com que o banco se comporte como o cliente está pensando que o banco é? Na verdade, o cliente entende o BMG como um banco completo e que poderia servi-lo. No entanto, a gente não oferecia isso. Então, a gente passou a olhar o cliente como um todo. Como é que eu trago esse cliente para dentro de casa? Como é que eu entendo ele? Como é que eu monto uma base de dados adequada e tenho esse relacionamento com o cliente de uma forma mais ampla? E aí, trazendo para dentro de casa tudo aquilo que o cliente já queria que a gente oferecesse, né? Então, nesse tempo, a gente veio desenvolvendo uma forma de atuação, a interligação entre os produtos, a integração dos sistemas, a evolução digital do banco no sentido de servir o cliente que se identifica já com o banco. Uma das coisas que eu admiro muito na sua chegada, né, reconheci e me inspirou bastante, foi essa forma como você reconheceu os valores do BMG, entendeu as fortalezas que o BMG tinha e trouxe, né, com a sua bagagem, sua experiência, essas coisas novas que trouxeram essa alavancagem de canal. E esse tem sido, né, essa coerência em alavancar os canais, em se aproximar cada vez mais dos correspondentes, dos franqueados, tem sido fundamental para o crescimento de market share que a gente viu ao longo desses quase 3 anos desde a sua chegada. Como que foi essa reaproximação com os correspondentes bancários e com o franqueado? E o que de fato contribuiu para esse avanço, João? O banco sempre se relacionou muito com parceiros, né? Sejam correspondentes, franqueados, né? Nas nossas 864 lojas agora, e crescendo. Né? Uma parte é nossa própria, mas uma parte significativa é dos nossos franqueados. E a gente trabalha muito bem em parceria com gente que trabalha junto com a gente. O que a gente percebeu é que muitas pessoas se identificavam com aquilo que a gente achava que eram as qualidades do banco e aonde a gente deveria reforçar. São princípios, valores, coisas que trazem na memória do nosso cliente a imagem de um banco próximo e que está ali para oferecer a melhor oportunidade para aquele cliente que precisa naquele momento. A gente escolheu aqueles parceiros que a gente quer trabalhar.
A gente reduziu muito o número de parceiros que trabalhavam conosco, trazendo para dentro de casa aqueles que realmente se identificavam com a nossa história, se identificavam com os princípios, com valores de trabalhar de uma forma certa, correta, ética, e trazer tudo isso para oferecer para o cliente um banco mais próximo e mais completo. Então, na verdade, as pessoas vão se juntando, né? Se você tem gente do bem, atrai gente do bem. E é um pouco isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem parceiros de muito valor, sejam correspondentes bancários, franqueados, nossos funcionários, as equipes que trabalham conosco, eventualmente nossos fornecedores. Todos eles que hoje trabalham conosco se identificam com coisas que a gente acredita e que a gente vai fazer com que se perpetuem na história do banco. Não, é muito interessante não só essa coerência intelectual, mas a disciplina de execução que vocês estão imprimindo no banco. Está sendo engajador, todo mundo está entrando nesse barco, e eu gostei desse ponto que você trouxe, é bem reflexivo mesmo. Vão se juntando, né? Pessoas boas e pessoas do bem, os bons profissionais vão querendo se juntar, e as pessoas boas, e isso vai criando um ciclo super virtuoso. E ainda sobre o consignado INSS, João, nosso principal produto, né, seja no cartão, seja no empréstimo, a gente está vivendo um dos momentos mais desafiadores de mercado em termos de spread histórico. Com a taxa Selic mantidas em níveis, né, com as taxas teto do consignado mantidas no mesmo patamar, enquanto a Selic está num dos patamares mais altos. O que o banco tem feito para preservar a rentabilidade desse produto? Bom, o desafio é grande, né? A gente está fazendo uma revolução dentro do banco, buscando melhorar nosso serviço, aumentar a proximidade com o cliente, fazer uma série de coisas no momento onde os spreads estão cada vez mais apertados. A boa notícia é que a gente está conseguindo melhorar nossa rentabilidade e nossos retornos, mesmo nesse cenário desafiador. A má notícia é que eu não tenho muita esperança de que a gente vai ter um cenário muito fácil pela frente. A concorrência é grande, isso não depende só de taxa-teto, acho que taxa-teto acaba sendo uma anomalia no sistema, né? Deveria ser determinada pelo mercado, e se fosse determinada pelo mercado, os bons clientes certamente estariam melhor servidos, aqueles que eventualmente a gente acha que tem mais risco, etc., estariam melhor precificados, ou eventualmente iriam buscar outras entidades onde eles se identificam mais. Eu acho que essa coisa que a gente vinha falando de as pessoas se atraem, isso vale também não só para os fornecedores, parceiros e etc., mas vale também para os nossos clientes e para os nossos acionistas. Quem se identifica com a construção de longo prazo e essa resiliência que a gente vinha falando, essa resiliência de fazer com que o retorno sempre melhore ao longo do tempo, que os serviços melhorem, que os clientes reconheçam e trabalhem mais conosco, vai estar mais próximo de nós. Então, a taxa-teto é um desafio, mas acho que o desafio mesmo é ser cada vez mais eficiente, é buscar eficiência, é fazer as coisas de uma maneira melhor, mais fácil, sem erro e sem problema, porque isso vai trazer mais resultados no futuro. Interessante te ouvir, porque dois temas é muito forte no banco, né? No nosso dia a dia, não só aqui no podcast, mas é essa eficiência e olhar para o cliente. E o que tem chamado muita atenção é que a gente não está abrindo mão da qualidade da formalização para buscar essa eficiência. Pelo contrário, né, essa qualidade da formalização leva mais transparência no processo para o cliente e mais segurança para o banco, com queda, por exemplo, nos índices de reclamação e N outras questões que vêm acontecendo. Quais que foram os principais avanços nesse sentido? A gente fez muita coisa aí, né? Na verdade, assim, o Brasil é um país que tem um nível de, vamos dizer, litigância, se é que existe essa palavra, né, bastante alto na justiça, né? Infelizmente. Infelizmente a gente tem uma quantidade de ações impressionante no país todo, e a formalização ela traz segurança não só para nós, banco que estamos prestando serviço, ou seja, a gente indica exatamente aquilo que o cliente está contratando, mas segurança para o cliente que tem certeza daquilo que ele está contratando e ele acaba tendo mais segurança naquele banco que presta mais atenção neste momento crítico, porque é um momento muito importante para ele. O que a gente veio fazendo foi como é que a gente traz mais segurança para esse processo?
O nosso cliente, muitas vezes, ele é muito visual. O contrato, ele acaba sendo uma coisa difícil de entender. E ao reformalizar e trazer a gravação de vídeo para esse cliente, que foi uma coisa importante que a gente fez para todas as nossas contratações de cartão consignado, por exemplo, dá para o cliente a noção exata daquilo que ele está contratando. Então, se você vê as nossas gravações, são muito interessantes, né? Bom, senhor Danilo, o senhor comprou esse cartão, como é que ele funciona, o que está acontecendo, etc. Praticamente você repete tudo aquilo que foi explicado para o cliente antes. E aí o cliente confirma essas coisas. Quando ele escuta, vê uma pessoa do outro lado explicando aquilo para ele, um segundo que confirmou a mesma história que ele escutou do vendedor, ele tem mais confiança no banco. E mais, a gente, é claro, ninguém é perfeito, então, eventualmente, alguém não explicou exatamente alguma coisa, o cliente pode ter alguma dúvida, ele esclarece nessa hora da formalização do vídeo. Então, isso acaba sendo muito seguro, passa confiança e é a transparência que a gente quer dar em todos os contratos que a gente faz no banco. É engraçado, né? Porque não só na relação do cliente com o banco, a palavra que você usou muito agora foi confiança, né, João? Isso é uma coisa muito rica, né? Em criar essa relação de confiança. E um outro indicador que eu acho que demonstra muito isso é a autocontratação. Quando o cliente passa, né, a venda é bem feita, a primeira venda é bem feita, o cliente passa a ter essa relação com o banco, uma relação de confiança, isso estimula muito a autocontratação. E como que isso, João, de uma certa forma, se conecta com a nossa estratégia de digitalização e eficiência do banco? Confiança é a base de qualquer sistema financeiro, né? Banco é confiança. É ali que você faz o seu depósito, onde você guarda o seu dinheiro, onde você poupa para o futuro, onde você vai buscar antecipação de crédito para eventuais sonhos que você tem. Então, confiança é a base de qualquer relação humana, principalmente na relação bancária, né? E aí, olhando um pouco para isso, a gente vem construindo essa confiança com os nossos clientes. A gente, nesse processo que a gente falou um pouquinho atrás, de olhar o cliente como um todo e não como uma transação específica, a gente vem construindo uma relação, seja via aplicativo, seja via contratação via WhatsApp, esclarecimentos na hora da contratação com vídeo, seja eventualmente no próprio uso do cartão consignado, nas compras, no checkout do supermercado. Quer dizer, a gente está trazendo para o cliente uma infinidade de alternativas para ele contratar as suas operações. E o cliente, sabendo que aquilo que está combinado vai ser respeitado, aquilo que está combinado vai ser aquilo que vai ser oferecido para ele, ele tem confiança de fazer sozinho. Mas mesmo o cliente que é mais simples, eventualmente o nosso cliente que não é de uma classe tão alta, ele ou não tão instruído, ele consegue entender como funciona e fala, olha, no BMG eu posso confiar. Então eu vou usar o cartão do BMG, eu vou usar o aplicativo do BMG e quando eu falar com alguém do BMG, eu sei que ele vai me contar a verdade. Não, muito, muito bom. E é importante esse crescimento que nós tivemos no consignado do INSS, né, para o aposentado pensionista, porque um pilar importante para a nossa estratégia é ampliar o mercado endereçável também, e principalmente a nossa oferta de produtos. E aí nesse âmbito, né, desde o quarto trimestre desse ano, a gente tem falado bastante de aumentar a exposição do banco em consignado público. O que podemos esperar desse segmento? A gente tem feito várias coisas, né? Então toda essa movimentação que o banco fez de modernização tecnológica, digitalização, autocontratação, etc., nos tornou capaz de endereçar outros mercados, né? E agora a gente, com a mesma resiliência, com o mesmo olhar, a gente está enfrentando um novo desafio que pode ser uma coisa muito interessante, que é como é que a gente atua no mercado de consignado para entidades do setor público. O banco já atuou, tem vários clientes aí, tem vários convênios que já atuavam no passado. A gente está escolhendo aqueles convênios que são efetivamente os mais relevantes, aqueles que fazem sentido para a estratégia do banco, e da mesma forma como a gente escolheu os nossos parceiros, escolhemos nossos clientes, escolhemos os nossos funcionários, a gente está escolhendo em quais convênios a gente tem confiança, a gente sabe que são convênios que nos dão escala,
são bem formalizados, não vai dar problema com o nosso cliente, e aí a gente está colocando esses convênios mês após mês, né, com a entrada de grandes convênios de consignado público. Isso vai aumentar bastante o mercado que a gente está atuando, não só do ponto de vista de atuar além dos aposentados e INSS, mas também em idades diferentes, né? Porque o funcionário público ele tem funcionários mais novos, outros mais velhos, quer dizer, a gente começa a ampliar o escopo do banco no sentido de trabalhar com vários públicos. Mas a confiança é a mesma, né? Se o aposentado pensionista confiou e fez essa trajetória, o servidor público, de uma forma paulatina, também vai trazer essa relação, né? Certamente, se a gente conseguir o mais difícil, que é aquele senhor mais simples, sim, que é desconfiado, não quer ser enganado, né? Agora que a gente está atuando com pessoas de outras formações, gente que fez concurso, faz parte do serviço público, é um servidor público na essência da palavra, a gente certamente vai conseguir conquistar mais facilmente, porque é mais fácil essa pessoa entender tudo isso que a gente está fazendo. João, e para fechar, mas ainda mantendo esse pilar de ampliar o mercado endereçável, foi relançado pelo governo um consignado privado, né, que está sendo muito falado pelo mercado. Acho que entre os investidores essa é uma pergunta 10 de 10. E nós anunciamos agora em julho a nossa entrada nesse produto de uma forma conservadora. Pode explicar para a gente um pouco como que funciona o produto e qual que será o nosso posicionamento nesse segmento? A gente está chamando de consignado privado, o mercado chama de consignado privado, mas o nome que o governo deu para esse produto, né, o Ministério do Trabalho, foi crédito ao trabalhador. Na verdade, é um produto bastante interessante, tem a ver com a história do banco, quer dizer, a gente gosta de trabalhar nos fluxos dos clientes, né? Então o fluxo dos benefícios de aposentados, fluxo de salário dos servidores públicos e fluxo do salário dos trabalhadores do setor privado. A maneira como está sendo feita, eu acho que vai trazer muito benefício para o público, porque dá mais segurança, isso permite que a gente ofereça taxas mais baixas, prazos mais longos, com segurança tanto para quem toma o crédito quanto para nós, do ponto de vista de redução de inadimplência. Então, a gente vê uma oportunidade muito interessante. O início do processo foi um processo bastante complexo, porque tinha muita coisa a ser feita e muitos fluxos a serem organizados. A gente achou que logo no início isso ia dar muita dificuldade, e possivelmente poderia dar insegurança para o nosso cliente e maiores níveis de inadimplência. Hoje a gente vê que os fluxos já estão mais organizados e a gente está muito animado de que esse pode ser um produto onde nós, com a história do BMG, podemos nos destacar também. Então, excelente, João. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado por compartilhar esses insights que são muito relevantes para a gente compartilhar aqui com nossos investidores, nossos colaboradores em geral. E fica claro que o BMG está em um momento de evolução constante, com foco em eficiência, relacionamento e crescimento sustentável. Muito obrigado, Danilo. Foi um prazer estar aqui com você. Bom, e você que nos acompanha, se tiver sugestões de temas que gostariam de ver por aqui, escreva nos comentários ou envie um e-mail para o ri@bancobmg.com.br. Até a próxima, pessoal!